Agora chegou o momento, né, da gente começar a palestra. Eu queria chamar aqui, né, a Mirela. Mirela Rodrigues Nobre. Né? Mirela é psicoterapeuta cognitivo-comportamental, mestre em psicologia pela Universidade Federal de Alagoas e especialista em crianças e adolescentes. Está aqui, Mirela. Que Deus te abençoe, que Deus te use poderosamente, que você possa passar realmente o que quem está aqui precisa ouvir, saber e, com a força do Senhor, colocar em prática. Né? Que Deus te abençoe muito. Eu digo sempre a ela assim, que eu sou suspeita, porque eu tenho uma admiração muito grande por Mirela. Mirela me ajudou muito num momento muito difícil e que Deus te use. Quer que eu bote lá? Ela com os meninos. Pronto, pode colocar. Posso colocar? Pronto. Daí eu digo daqui. Fique à vontade, tá bom. Boa tarde. Como a Marta me apresentou, eu sou a Mirela, né? Vim falar um pouquinho hoje com vocês sobre esse tema, abuso sexual, que é um tema que eu confesso a vocês que também mexe comigo, porque antes de ser psicóloga eu sou ser humano. E eu imagino a dor das pessoas que passam por uma situação como essa, independente da idade, né? Sendo criança, já que a Marta disse para eu usar o espaço, eu vou usar, tá? Eu gosto de andar. Então, independente da idade, se criança, se adolescente, se adulto, é algo que gera dor. E a dor exige tratamento, tá certo? Deixa eu ver aqui. Eu cheguei aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Tá. O outro estava um pouquinho mais alto, né? Mas só tranquilo esse. Eu cheguei aqui um pouquinho mais cedo, né? E eu ouvi, enquanto as meninas cantavam, eu ouvi a música que a Jucila cantou, que também me tocou. Linda, nosso corpo é um tesourinho, e é mesmo, né? Depois eu ouvi o texto que a Mariana, filha da Jucila, leu, também me tocou. Eu trabalho com adolescentes já há um tempo. Acho que foi. A fala dos adolescentes é algo que chama a minha atenção. É algo que a gente precisa estar atento cada vez mais. Às vezes a gente acha, vamos cuidar da criança, vamos ver o que está acontecendo com a criança, vamos se voltar para a infância, e o adolescente, naquela transição entre infância e vida adulta, não vai sendo escutado, né? Então, achei maravilhoso também o que a Mariana trouxe. Teve o testemunho da outra moça, me desculpem, eu esqueci o nome. Pronto, teve o testemunho dela. Gente, quando a gente escuta isso, como toca na gente, não é? Como a gente para pensar, poxa, nunca imaginei. Quanta gente parou para pensar sobre isso aqui? E quantas pessoas passam pela nossa vida e a gente pode pensar, nunca imaginei. Então, mais um ponto para a gente ter cuidado com o que a gente escuta e cuidado com o que a gente faz diante da nossa escuta. Hein? Me ouvindo? Eu pego outro. Joia, você bota aqui para mim. Obrigada. Acho que fica melhor, né? Não tem problema não, eu puxo aqui o fio. Então, como eu estava falando, como é importante a gente ter cuidado com a nossa escuta. Mais na frente vocês vão ver, eu vou trazer na minha apresentação umas falas de sugestões sobre o que a gente pode falar para o outro. Porque às vezes na inocência, sem querer, a gente fala uma coisinha que machuca. A gente fala uma coisinha simples, né? Por exemplo, quem é mãe aqui? Tem muitas mães, né? E pai também. Ótimo, já gostei. Muita mãe e muito pai. Eu gosto que quando vocês me escutam. E quem nunca falou para o filho assim, para de chorar. Para que você está chorando? Engula esse choro. Não tem motivo para você chorar. Quem nunca falou isso?
E quando a gente diz para uma criança assim, para de chorar, não tem porquê, não tem motivo para você estar chorando. É como se a gente falasse assim, guarda essa emoção para você. Guarda isso para você. E olha que difícil para uma criança ouvir, guarda essa emoção. Ela nem sabe por que ela está sentindo aquilo direito, ela nem sabe direito o que é que ela está sentindo, na verdade. E a gente manda ela parar de chorar. Eu já ouvi isso da minha mãe diversas vezes. E já ouvi mais, já ouvi ainda assim, você não tem motivo para chorar, está chorando por quê? E eu continuava chorando. Ela dizia, agora você vai ter motivo para chorar. E ela dava umas palmadinhas assim na minha mão. Né? Então, o que é que acontecia? O não entendimento das emoções causava uma violência. Porque se a gente parar para pensar, a violência não é só causada pelo abuso físico, ela também pode ser causada pelo abuso psicológico, a forma como a gente fala com os outros, certo? Vamos começar então? Por favor, poderia colocar meus slides? Joia, pode passar. Então, a Marta já me apresentou, né? Deixa eu falar então. Estou vendo que tem algumas crianças lá atrás, tem os meninos aqui. Para quem não entende o que é psicóloga, já que é um nome tão estranho, eu costumo dizer que eu sou doutora das emoções. Quem aqui já sentiu alegria? Eu já senti. Alguém já sentiu tristeza? Amor. Ansiedade. Essa é a campeã, né? Então, eu costumo dizer que de cada emoçãozinha dessa eu entendo um pouquinho, tá? E vou passando para vocês como lidar com essas emoções, tá? Então, uma psicóloga, esse nome tão grande, faz tudo isso aí com as emoções, tá certo? Sou especialista, né, no atendimento de crianças e adolescentes, esse é o meu maior público lá no consultório, mas também atendo adultos e idosos, tá certo? Pode passar, por favor. E aí eu queria começar com uma dinâmica, eu queria convidar, deixa eu ver, acho que vai caber aqui, todas as crianças que estão aqui, por favor, poderiam vir aqui na frente? Adolescentes também, sim. Tanta criança chique, meu Deus, estou amando. Vem cá, todo mundo. Cuidado com o cenário que está a coisa mais linda, viu, minha gente? Não vamos mexer nele. Tem um monte, amei. Olha só, a gente vai fazer o seguinte, de alguma forma eu quero que a gente sente no chão para fazer uma roda. Será que é melhor aqui em cima ou aqui embaixo? Aqui embaixo fica melhor, né? Pronto. Senta todo mundo no chão e deixa o meu espacinho que eu também vou sentar. Deixa só um espaço para a tia. Aqui, em algum lugar eu tenho que sentar. Vamos lá. Quem está lá atrás, se quiser vir aqui um pouquinho mais para frente, que agora vai ser um momento com esses babies aqui. Coisa mais linda. Convido todo mundo a vir aqui para frente para ver, tá certo? Eu amei essa ideia de transmitir ao vivo. Estou me sentindo muito chique. Então, vai ser o seguinte, eu vou falar no microfone, que aí todo mundo vai me ouvindo, mas eu vou falar diretamente com eles, tá certo? Eu vou pedir para cada um de vocês, a gente vai fingir, vai imaginar, tem uma formiguinha aqui na minha perna. Certo? Ninguém está vendo a formiguinha, mas a gente vai imaginar que tem, combinado? E eu vou passar a formiguinha para a amiguinha do meu lado. Só que antes de passar a formiguinha, eu vou perguntar o nome dela e eu vou perguntar a ela se eu posso colocar a formiguinha no corpo dela. Não vale colocar em partes íntimas. Quais são as partes íntimas? Peito, virilha e no bumbum. Não pode. Combinado? Pode no ombro, nos braços, nas mãos, na bochecha, nas costas, na barriga. Tá certo? Combinado? Todo mundo entendeu?
Ok, então eu vou pegar a minha formiguinha. Como é seu nome? Alice. Alice, posso colocar a minha formiguinha no seu joelho? Coloquei. Agora você vai pegar, perguntar o nome dela e passar a formiguinha para ela, tá certo? Fala um pouquinho mais alto. Passa para mim, eu preciso dela. Mirela. Pode. Ótimo, a formiguinha tá comigo, tá? Agora a gente vai dar um beijo na formiguinha, exatamente onde a gente colocou no amiguinho do lado. Só que não pode esquecer de quê? De perguntar se eu posso, tá? Alice, eu coloquei a formiguinha no seu joelho. Eu posso dar um beijo no seu joelho? E aí vai perguntando. Vai lá na perna. Vai lá beijar. E eu? Pode sim. Ah. E aí, pessoal? Alguém quer falar como se sentiu com o amiguinho primeiro colocando a formiguinha e depois dando um beijo? Como é que foi para vocês? Foi engraçado. O que mais? Divertido. Deu vergonha? Na hora de beijar. Na hora de beijar o pé deu vergonha, não foi? Que mais vocês sentiram? Foi tranquilo? Por que será que foi tranquilo? Porque vocês deram permissão, isso mesmo. Pessoal, palmas para os amigos. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou aproveitar e já ficar aqui embaixo, pode ser? Me sinto até melhor. Olha que interessante. E a gente tocou o corpo um do outro, não tocou? Tocou. Além de tocar, a gente ainda deu um beijo. Eu recebi um beijo na cabeça, teve gente que recebeu beijo no ombro, teve gente que recebeu beijo no pé. E aí? Olha como é interessante. Isso acontece de uma forma muito tranquila quando a gente permite. Quando a mamãe abraça e beija, é muito bom. Quando o papai abraça e beija, é muito bom. Mas, às vezes, pode acontecer de ter alguém que a gente não conhece que quer abraçar e beijar. Será que vai ser tão bom assim? Eu acredito que não, tá? E é nesse momento que a gente precisa estar bem atento. Atento a quê? Aquilo que a gente sente, porque o nosso corpo, ele fala. Quem aqui, eu perguntei no começo, quem sente ansiedade? Um monte de gente levantou a mão. E quando a gente sente ansiedade, o que geralmente acontece? O coração acelera, a gente fica tremendo, começa a suar, tem gente que sente dor de barriga, tem gente que sente vontade de vomitar e mais um monte de coisa que pode acontecer. E por que isso acontece? Porque o corpo fala.
Passa para mim, por favor. E aí é nesse momento que, se eu sinto medo, se eu sinto tremores, sudorese, ou seja, muito suor, palpitação, se eu chego perto de alguém que eu não conheço, ou às vezes até que eu conheço, mas não tenho intimidade com essa pessoa, e o meu coração começa a acelerar, e a minha mente começa a dizer assim: foge, foge, não fica aqui não, conta para alguém, fala para alguém. O que eu tenho que fazer? Sair de perto e encontrar um adulto de confiança, certo? É qualquer adulto? Não, é um adulto que eu confio. É o papai, é a mamãe, é a professora da escola, é o pastor da igreja, alguém que eu confio, que a minha mãe já falou para mim que é uma pessoa que eu posso confiar, certo? Então, se você sentir, recapitulando, vamos revisar, se você sentir qualquer um desses sintomas que eu falei, coração acelerado, a mãozinha tremendo, às vezes são as pernas que começam a tremer, é importante buscar um adulto de confiança, tá certo? E agora a gente vai aprender ao que a gente deve dizer sim e o que a gente deve dizer não, porque tem muitas coisas que a gente precisa fazer com um adulto, certo? Então, vamos ver? Passa, por favor, para mim. Pode passar 3 vezes. Passa 1. Passa 2. Acho que vai começar o vídeo. No próximo, o vídeo está maior. Aí eu acho que fica melhor. Isso. Aí esse, vamos dar play. Esse foi um videozinho que eu fiz baseado em um livro para criança, tá? Sobre abuso sexual, onde vocês vão aprender para quais situações a gente deve dizer sim e para quais situações a gente deve dizer não. Vamos lá. Tô na frente não, né? Com o corpo, brincamos e fazemos coisas que gostamos. Festinhas, abraços e beijinhos. Todos nós felizes ficamos. Conviver é divertido, mas atentos devemos ficar. Por vezes, podes não gostar da maneira como estão a te tocar. A tudo isso que vou te mostrar, o sim você deve falar. Dar as mãos a um adulto conhecido para a rua atravessar. Na hora de dormir, um carinho na cabeça, aproveitar. Numa festa ao som de música divertida, de mãos dadas dançar. Quando a saudade apertar, com vontade abraçar. Agora é a vez de aprender quando o não você deve dizer. Sem a sua autorização, ninguém pode te beijar ou te abraçar. Nem sentar no colo de alguém se a tua vontade não aparecer. Carinhos em segredo nunca devem acontecer. Mexer em partes íntimas não tu deves dizer. O teu corpo é muito especial e tu podes protegê-lo de qualquer mal. Tu tens o direito de dizer não e viver feliz como criança. Se alguma coisa má acontecer, conta a um adulto de confiança. Assim saberás que nunca estás sozinho. Há sempre alguém para ajudar uma criança com muito carinho. Ótimo. Vamos revisar aqui comigo. Crianças, quais são as situações que a gente pode dizer sim, ou até que a gente deve dizer sim? Por exemplo, quando a gente vai atravessar a rua, pode ir sozinho, atravessar a rua correndo?
Com o Não, corpo, não. brincamos A gente e precisa fazemos pegar na coisas mão que de um gostamos. adulto de confiança. Se a gente sente saudade de alguém, a gente pode abraçar esse alguém quando encontra? Sim, com certeza, né? O que mais tinha lá no vídeo? Vocês lembram? O carinho na cabeça antes de dormir. Quem não gosta de um carinho na hora de dormir? A mamãe e o papai vai lá no seu quarto. Muito bom, não é? Você gosta? Que mais? A gente pode dizer sim. Uma coisa que eu estava lembrando aqui, quando a gente vai ao médico com a mamãe ou com o papai, às vezes a médica precisa tocar na gente, não precisa? Nessa situação, a gente pode dizer sim, lembrando quando a mamãe ou o papai estiver dentro da sala do consultório da médica, tá certo? Ou do médico, combinado? E quais as situações que a gente deve dizer não? Quem lembra o que apareceu lá no vídeo? Sentar no colo quando a vontade não aparece. A gente precisa dizer sim? Não. A gente pode dizer não. Que mais? Eu lembrei aqui de outra situação. Pegar um doce, aceitar um doce de alguém que a gente não conhece na rua. Sim ou não? Não, isso mesmo. Que mais? Quais outras situações a gente precisa dizer não? Mexer nas partes íntimas. Não. Na hora do banho, a gente precisa lembrar. Primeiro, será que eu já consigo tomar banho sozinho? Mamãe e papai, fiquem atentos. A partir dos 5, 6 anos de idade, a criança já tem capacidade de tomar banho sozinho sob supervisão. Não necessariamente com a mamãe ou o papai dentro do box lá do banheiro, tá certo? Vamos ficar atentos e dar mais autonomia também às nossas crianças, tá bom? O que mais a gente precisa dizer não? Carinhos em segredos. Já imaginou alguém chegar e falar assim, olha, eu vou te contar uma coisa, ou eu vou fazer uma coisa com você, mas não pode contar para ninguém. Primeira coisa que a gente precisa falar, não. Não vou guardar segredo com você. Não, 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 não. Certo? Uma coisa também importante, entre os amiguinhos da gente, entre os colegas da escola, os amiguinhos do condomínio, da rua, será que esses amigos a gente pode trocar carinhos com ele em partes íntimas? Não. Os amigos a gente abraça, a gente dá um beijo na bochecha quando encontra, mas precisa ficar tocando em partes íntimas, com carícias, com carinhos íntimos? Para isso a gente diz não. Certo? Ok, crianças? Todo mundo entendeu para o que a gente diz sim e para o que a gente diz não? Ok? Quero agradecer, quero que todo mundo aplauda, por favor, a participação das crianças aqui hoje. Quero agradecer a todas elas que participaram comigo aqui e queria pedir agora, se seria possível, eu ficar só com os papais e com as mamães, com os adultos, certo? Pode ser? No final, voltem para cá que eu quero dar um abraço em cada um. A Clarinha tem 13. Clarinha. Chama a Clara. Fique. De 11 para cima pode ficar. Ah, certo. Tem muitos adolescentes. Obrigada, Jucila. Pode passar para mim, por favor? Ah, já está. Abuso sexual, né? Então, gente, vamos falar de coisa séria agora. Não que eu não tenha falado de coisa séria, mas agora eu quero falar de adulto para adolescente e de adulto para adulto.
certo? Fizemos a dinâmica com as crianças, mas precisamos estar muito atentos, como eu falei no início, também às falas dos adolescentes e também às falas dos adultos, certo? Porque muitas vezes são crianças, são adolescentes e adultos, mas que na infância passaram por alguma situação de abuso sexual, e não só sexual, de abuso psicológico ou de algum tipo de violência, tá certo? Pode passar, por favor? Eu trouxe aqui agora algumas falas que muitas vezes a gente ou diz ou ouve e que nós precisamos estar atentos. Lembra que eu falei no início que o que a gente fala, a gente precisa estar atento? Vamos lá, vamos ler então algumas. O que dizer? Então, digamos assim, que a gente encontrou um amigo ou uma amiga que a gente sabe que sofreu algum tipo de violência. E aqui, lembrando mais uma vez, não só apenas a violência sexual física, certo? Mas que passou por algum trauma, que passou por alguma situação na infância, na adolescência, e que está precisando de ajuda nesse momento. Ao invés da gente dizer, eu sei o que você está sentindo, a gente pode dizer, eu posso imaginar como você está se sentindo. Tá, Mirela, qual é a diferença? Quando a gente chega para o outro e diz assim, eu sei o que você está sentindo, eu sei como é. Primeiro, a gente não sabe se a gente não passou por aquilo, e até se a gente passou, a gente pode ter tido uma experiência diferente, tá? Então, é muito importante a gente falar, eu entendo como você está se sentindo, eu imagino como isso está sendo difícil para você. Porque se a gente só fala assim, eu sei o que é isso, o outro pode pensar, não sabe, não. Você não sabe, porque você não passou. A dor está comigo, tá? Então, vamos trocar esse eu sei por eu imagino, eu entendo, eu estou aqui para te ouvir, certo? A outra fala, né? Pode me contar com mais detalhes? Gente, quem passa por uma experiência de violência nem sempre está disposto a contar aquilo nos mínimos detalhes, certo? E se a gente fica perguntando, me conta mais, e como foi? E quem foi? E quem estava lá? E você não fez nada? E você, por que você não falou? Gente, isso é invasão. Concordam? A gente precisa ter esse receio também. Então, quando você estiver se sentindo à vontade, pode falar comigo sobre isso. Ou seja, eu me coloco à disposição para ajudar, mas eu exijo que ele me fale? Não. Eu deixo a pessoa à vontade para quando ela se sentir tranquila com aquela situação, ela me procurar. Tá certo? Pode passar, por favor? Olha só o que eu falei lá no início, que a gente costuma falar para as crianças. Não precisa chorar, vai passar. Eu escuto muito assim dos pais. Já trabalhei o luto com uma criança que a mãe dizia assim, para de chorar, o fulano, o avô que tinha falecido, o fulano não quer te ver assim, o fulano agora é uma estrelinha. E eu tenho certeza que de onde ele está, ele não gostaria de te ver triste. Alguém aqui já perdeu um ente querido e não ficou triste? Tenho certeza que não. A gente fica triste, não fica? E por que a criança não pode ficar também? Ela precisa daquela emoção. Tá? Ela precisa chorar. Chorar é igual fome, é igual sede, é igual vontade de ir ao banheiro. É uma reação fisiológica do nosso corpo. Vocês já experimentaram ficar com muita fome e não comer? Dá logo uma inquietação, irritação, um embrulho no estômago, né? Ficar ali roncando. E isso vai mexendo com você. O choro é do mesmo jeito. Experimenta aprender o choro. Dá logo um nó aqui na garganta e a gente engole seco e o olho fica incontrolável, né? A lágrima, formando lágrima. Ou seja, se der vontade de chorar, chora.
E se vê a criança chorando, deixa ela chorar. Você pode perguntar o que está acontecendo, se ela quer falar sobre aquilo, certo? O que ela está sentindo naquele momento. Mas pedir para ela parar de chorar ou dizer que a outra pessoa, o falecido ou alguém, né, de repente, se ela está sentindo algo pela perda de alguém, dizer que aquele alguém não quer vê-la daquele jeito, não vai ajudar, tá certo? Então, ao invés da gente dizer, não precisa chorar, isso vai passar, relaxa. Às vezes a gente não diz assim, fique tranquilo, passa, tudo passa, vai ficar tranquilo. Da gente dizer, pode chorar, estarei aqui para te ouvir até que a sua emoção passe. Olha a diferença da gente dizer assim, isso vai passar, ou a gente dizer assim, vou ficar aqui até que a sua emoção passe. E por que eu coloquei isso, até que a emoção passe? Porque vai passar, tá? Alguém aqui já ficou assim muito alegre, ficou alegre para o resto da vida? Não. Muito triste e ficou triste para o resto da vida? Também não. O que acontece? A gente pode entrar num estado emocional, como eu falei no luto. No luto, a gente perde um ente querido, a gente fica muito triste, mas aquela tristeza não dura para sempre. Depois ela se transforma em saudade, né? A gente entra, vez ou outra, no estado emocional da tristeza, mas triste de passar horas chorando e só lembrando daquela pessoa, isso é mais nas fases iniciais, certo? Ou seja, as emoções passam, elas só precisam de tempo, certo? Então, ao invés da gente ser curto e grosso e dizer assim, relaxa, vai passar, pode ficar tranquilo, da gente dar companhia àquela pessoa. Eu estou aqui até que a sua emoção passe, tá? E a outra frase, ao invés da gente dizer, por que você não fez nada na hora? Gente, vamos pensar. Uma pessoa que sofre algum tipo de violência, vocês acham que não passa pela mente dela fazer algo para se defender? Passa. Um monte de coisa passa. Mas nem sempre a pessoa tem oportunidade. A nossa amiga deu testemunho e o que a irmã dela disse? Ninguém vai acreditar em você. Aí imagina alguém chegar para ela e dizer assim, por que você não fez nada? Gente, ela fez. Ela fez tudo o que estava ao alcance dela. E a gente precisa entender que as coisas que estão ao alcance do outro não necessariamente é o que está ao nosso alcance. E o comportamento do outro não necessariamente é o nosso comportamento. Porque às vezes a gente pensa assim, eu garanto que todo mundo aqui já pensou, mas se fosse eu tinha falado para todo mundo, eu tinha contado para minha mãe, eu tinha feito isso, eu tinha feito aquilo. Lembra daquela história de se colocar no lugar do outro? Nesse momento ela precisa ser válida. Tá? Ela precisa acontecer. E a gente precisa entender que não é porque a gente faria isso que o outro tinha que ter feito. Cada um tem o seu comportamento e a gente precisa respeitar isso. Então, ao invés da gente falar, por que você não fez nada na hora? Da gente dizer, quando você estiver à vontade, obrigada. Quando você estiver à vontade, podemos conversar sobre as medidas que precisam ser tomadas agora. Olha a grande diferença. Na primeira frase, eu estou falando de quê? Do passado, de algo que já aconteceu. Tem como mudar o que aconteceu? Infelizmente, não tem. Infelizmente. Mudar o fato em si, não tem. Mas olha o que eu falei agora, ó. Medidas que precisam ser tomadas agora. Eu parei de falar do passado e eu estou falando do presente.
Tá? Então, eu estou do seu lado para os seus novos comportamentos. E eu não estou julgando o seu comportamento do passado, porque eu não estava lá com você e eu não sei até que ponto você poderia ter agido. Então, eu não posso julgar de forma alguma. Tá certo? Uma outra coisa que muitas vezes a gente escuta, eu acabei não colocando aqui, mas eu lembrei agora. E com que roupa você estava? Também como era que você estava se vestindo? Que lugar você estava frequentando? Gente, quando a gente coloca isso para o outro que sofreu abuso, a gente está colocando o que nele? Culpa. Culpa. Passa para mim o slide, por favor. Perfeito. Aí é onde entra essa danada. Essa danada dessa culpa. Olha só, gente, eu trouxe aqui justamente essa reflexão para a gente pensar da grande diferença que existe entre culpa e responsabilidade. Vamos começar pela culpa. Eu dei um exemplo de muitas vezes umas palavras que a gente fala, às vezes até sem pensar na inocência, né? Mas também estava lá naquele lugar, culpou o outro, culpou quem foi agredido, né? E aí o outro se sente culpado, se sente mal, né? E aí o que é que acontece? A culpa é uma emoção que paralisa. Alguém aqui já se sentiu culpado por alguma coisa? Provavelmente, né? Até uma criança, às vezes está brincando, derruba o vaso da mãe, quebra o vaso mais caro que tinha na sala, na hora ele... Desculpa, desculpa, desculpa. Na hora ele está se sentindo muito culpado, né? A emoção que dá naquele momento. Só que a gente precisa aprender a trocar a culpa pela responsabilidade. Vamos entender o que é isso dentro da violência e do abuso sexual. Lembra que eu falei do passado e do presente? É como se a culpa estivesse no passado. A culpa por não ter falado, a culpa por não ter feito nada, a culpa por ter permitido. E é nesse momento que a gente precisa trocar essa emoção pela responsabilidade. Pela responsabilidade de falar agora. Pela responsabilidade de buscar ajuda agora. Pela responsabilidade de denunciar. Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre essa questão da denúncia, tá? Então, pela responsabilidade dos nossos atos hoje. O que a gente pode fazer hoje, certo? Ficar remoendo o passado, como a gente diz, não vai ajudar, não vai adiantar. A gente precisa tomar a frente e ter o comportamento a partir de agora, certo? Isso se chama ressignificar. É uma palavra grande que eu uso muito dentro da terapia, porque eu sempre digo, o passado já passou. O futuro eu não sei o que vai acontecer. Eu trabalho com o presente. Mas se eu estou com a culpa lá no passado, o que é que eu faço? Eu ressignifico. E o futuro? O futuro eu crio estratégias para lidar com ele. E eu faço tudo isso hoje, mas eu não volto lá no passado, porque fato é fato, já aconteceu. Certo? Mas trabalhando e trocando essa emoção, se a gente parar para pensar, a culpa ela é emocional, a culpa paralisa, a culpa faz com que a gente tenha pensamentos, às vezes até de vitimização, de trazer tudo para a gente, né? Já a responsabilidade ela é algo racional. Tá? Não necessariamente eu estou trabalhando só com o que eu estou sentindo, eu estou trabalhando também com o que eu estou pensando racionalmente no que eu posso fazer, certo? Deu para entender a diferença entre culpa e responsabilidade, ok? Pode passar para mim, por favor. E aí vem essa questão da denúncia, né? Eu coloquei ali alguns números, né? O Disque 100, o 100 no caso, é o número para fazer a denúncia sobre violência,
tá? Abuso sexual ou qualquer outro tipo de violência, nós podemos fazer uma denúncia anônima. Inclusive, se a gente só desconfia que está acontecendo o abuso ou algum tipo de violência, a gente também pode denunciar, tá? Eles vão lá averiguar, certo? Isso é importante também. Não fica, não se dá o prazer da dúvida e fica, será? Não sei, estou pensando, eu vou ver. Se realmente eu comprovar que está acontecendo, eu ligo. Não, liga, tá? Liga de imediato. Disque 180 para a violência contra a mulher, né? A violência doméstica que muitas vezes acontece. E eu vou pontuar mais uma vez e eu vou repetir quantas vezes forem necessárias aqui. Lembra que a violência não é apenas física, tá certo? A violência ela pode acontecer quando o marido reclama de algo que a mulher fez e ele reclama de uma forma mais agressiva, certo? Vamos ter cuidado com gritos, vamos ter cuidado com as palavras que são ditas, certo? É importante a gente ter cuidado com todo esse contexto, não é único e exclusivamente o contato físico, tá bom? Então, 180, violência contra a mulher. E eu coloquei também o número do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, 188. Eu coloquei porque a gente está no Setembro Amarelo, né, o mês da campanha, né, de prevenção ao suicídio, perfeito, valorização da vida. E aí eu coloquei 188, né, aqui também como uma forma de prevenção aí para vocês. Se quiserem tirar uma foto ou anotar, esses números é muito importante, tá certo? E aí eu coloquei esse aplicativo, Proteja Brasil. Não sei se vocês conhecem. Eu até baixei, eu vi na internet, eu fui ler umas coisas, fui pegar uns artigos e uns livros, e eu achei esse aplicativo, Proteja Brasil. Esse aplicativo aqui, eu achei muito interessante. Você consegue fazer a sua localização. Quando eu fiz o meu cadastro, ele já localizou o endereço onde eu moro, tá? E ele consegue me dizer quais são os órgãos públicos ao meu redor, próximo a mim, que eu posso ir para fazer uma denúncia, tá? E eu achei isso bem interessante. E quando eu clico aqui nesse holofotezinho, ele dá o Disque 180, violência contra a mulher, né? Então eu posso clicar para já fazer a ligação direto. O Disque 100, né? Abuso sexual. Local sem acessibilidade, acessibilidade para cadeirantes, deficiente físico, né? Hoje é lei, tá? Todos os locais precisam ter, então pode denunciar através desse aplicativo. Violação na internet. Hoje em dia a violência também acontece, eu não sei se vocês já ouviram falar num termozinho que se chama cyberbullying, né? Olha, a Mariana tá assim. Geralmente os adolescentes conhecem mais porque é realmente algo que está acontecendo, é real. Infelizmente é real. Mas é o bullying que acontece lá no Instagram, é o bullying que acontece lá no Twitter, né? É um amiguinho que se junta com outros para tirar onda lá da foto que a amiguinha postou e começa a fazer comentários ruins, tá? O cyberbullying. Então, também pode denunciar por aqui. E violação fora da internet, certo? Alguma coisa que esteja acontecendo. Espera aí que eu cliquei aqui. Agora foi. E aí tem mapa. Deixa eu ver se é aqui. Não, mapa. Deixa eu achar, eu queria mostrar para vocês. Queria mostrar para vocês o local que aparece. Enfim, eu não estou achando agora, mas eu tenho certeza que tem, porque eu achei os nomezinhos dos locais
dos locais que estão próximos, no caso da minha casa, porque quando eu fiz o cadastro eu coloquei o meu endereço, então vocês vão colocar o endereço de vocês e aí lá vai aparecer todos os locais. Então, por exemplo, Conselho Tutelar do bairro tal, certo? Vai ter o telefone e o endereço daquele lugar. Órgão tal, de proteção à criança e adolescente, enfim. Vocês podem baixar esse aplicativo, se chama Proteja Brasil, que eu achei bem interessante, né? E a qualquer momento acessá-lo, tá certo? Passa para mim, por favor. Antes da gente finalizar, né, eu quero trazer essa frase que eu coloquei aí para vocês. Para se amar, é necessário não odiar as experiências que moldaram você a ser quem você é hoje. Com essa frase, eu quero dizer para vocês que nós somos quem somos pelas experiências que passamos. Todas elas, boas e ruins. Todos nós passamos por experiências boas e ruins na nossa vida. E foram elas que nos moldaram a ser a quem nós somos hoje. Certo? Então, muitas vezes precisamos entender, compreender essas experiências para que a gente cultive o amor próprio. Não adianta a gente odiar uma parte da nossa história, porque se a gente odeia uma parte da nossa história, a gente não consegue cultivar o amor próprio. E sem amor próprio, muitas vezes a gente não consegue chegar onde a gente quer, ou onde a gente poderia, no nosso potencial máximo, certo? Só para fechar, eu lembrei de uma outra frase, é bom que a gente vai falando e vai lembrando das coisas, né? Tem uma outra frase, é interessante quando a gente está, isso com certeza já aconteceu com vocês, quando vocês estão inseridos em algum contexto, ou trabalhando em cima de algum conteúdo, ou no trabalho, ou na igreja mesmo, tudo que vocês vão fazendo no dia a dia de vocês, às vezes se volta para isso, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo é assim. Toda vez que eu estou com uma temática assim na cabeça, tudo que eu vou fazendo, eu vou me voltando para isso. E ontem eu estava na casa de uma amiga à noite, e a gente conversando sobre várias coisas, e eu estava assim, sentada na mesinha de estudos dela. Quando eu virei assim de lado, ela tinha um quadro cheio de frase. E na hora que eu bati o olho nesse quadro, eu li uma frase assim. Vou tentar lembrar com as palavras que eu li lá. Se eu não lembrar, eu pego o celular de novo. Mas era assim: o perdão é a chave para o cadeado da culpa. Lembrei da frase, né? Ou seja, o perdão, perdoar, abre o cadeado que está trancado dentro de mim, que me faz sentir culpada. E aí eu disse: eita, amiga, eu preciso tirar uma foto dessa frase. Ela: por quê? Eu disse: porque sim. Porque eu preciso lembrar dessa frase amanhã. E eu tirei a foto e está no meu celular. E eu fiquei o dia todo com essa frase aqui na minha mente. Que bom que eu lembrei para passar ela para vocês. Tá certo? Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Eu espero ter correspondido pelo menos um pouquinho do que vocês esperavam, né? Quero me colocar à disposição, tá ali o meu número de telefone, é o meu número pessoal, eu dou mesmo, eu passo mesmo. Tem profissional que diz: eu não passo meu número pessoal, eu passo o número da clínica. Eu disse: não, pode ligar para a clínica e eu não estou lá, né? Então eu passo meu número pessoal mesmo. Se quiser falar comigo no WhatsApp, a gente conversa sem dúvidas, tá? E o meu Instagram é o psico.mirelanobre. É Mirela com 2 L's. Parece que eu botei só com um ali. Eu errei o meu próprio nome. Mas tudo bem. Eu estou corrigindo desde já. E aí vocês podem entrar em contato comigo, tá certo? Para a gente conversar, para a gente bater um papo sobre um assunto que é tão importante. A Marta me emprestou uma revista. Lê para mim, Marta. Abra a primeira página. Tem essa frase, é na primeira mesmo, na capa. Aqui embaixo da foto tem uma frasezinha. Lê para mim, por favor. O assunto é sensível, mas precisa ser debatido, pois é urgente, é para ontem.
conversar sobre isso, tá certo? Isso é muito importante, às vezes é um tema que a gente se fecha, é um tema que a gente se cala, mas é um tema importantíssimo, certo? Então, muito obrigada. Agradeço também a Deus, né, nosso Senhor, estamos aqui na casa dele, né? Respeito muito a religião de vocês e só tenho a agradecer, realmente, viu? Ela disse, espero ter correspondido à expectativa. E a gente diz que você superou as nossas expectativas. Né? Foi muito bom. Quem gostou? Muito bom. A gente vai chamar de novo, né, Marta? E nós é que agradecemos imensamente a sua disposição de estar aqui conosco. Que Deus continue te dando sabedoria, porque lidar realmente com os problemas dos outros não é fácil, né? Se a gente não consegue lidar com os nossos próprios problemas, imagina você. Então, só Deus que pode te dar essa sabedoria para você lidar com cada paciente, com cada dificuldade, né? Que não é fácil, mas você é iluminada, você é de Deus. Que Deus te abençoe, Marta. Eu só tenho, como eu já falei, né, aqui anteriormente, eu sempre, quando eu encontro Mirela, eu sempre digo, né, que ela ocupa um lugar no meu coração, um lugar especial, né? Mirela é assim, para mim, é uma pessoa muito especial, é mais do que uma profissional, né? Mirela se tornou uma pessoa assim parceira, né? Compartilhou assim momentos comigo, né? Com minha filha, né, com Clara, e assim Entender, né? Então, o que eu sempre digo a você, que Deus te ilumine, Deus te guarde, Deus te proteja, que Ele te dê cada vez mais discernimento, é como Jucila acabou de falar, lidar com as emoções dos outros, absorver isso, né, e ainda falar, tratar, né, então assim, só Deus, né, e eu digo sempre a ela, né, você está na profissão certa, né, e que Deus assim cuide de você sempre, que independente de qualquer coisa, você sinta a presença do Senhor, né, comandando teus passos, iluminando teus caminhos, tá certo? E as pedras que forem aparecendo, você vai pegando e botando no chão para servir de alicerce, viu? Obrigada, não tenho nem palavras mais para agradecer. O carinho também é muito recíproco. Oh, meu Deus. Toda vez que pegar, você Vai lembrar da gente, é verdade, é verdade, é verdade. Sabe o que eu queria, se possível? Era uma foto e depois eu queria uma foto de todo mundo aqui. Aí chama as crianças, sim, né? Por sim. favor. Ali ou aqui? Tem dois. Obrigada. Nós vamos cantar aquela musiquinha de novo, né? O Fábio agora está aqui, que ensaiou a semana toda. E agora a gente vai cantar ela de novo, aquela musiquinha tão bonitinha. Bora, Mari. Vamos ficar em pé? O Caio vai colocar ali para a gente cantar. A primeira parte dos homens, vocês vão cantar comigo. A segunda parte com a Letícia, viu? As mulheres.
Filha, papai tem um assunto muito importante para conversar com você. Sobre o Vamos que, lá? papai? O seu corpo é um tesourinho tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder. O seu corpo é um tesourinho tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder. Fale pra o papai, conte pra mamãe, fale com seu professor. Se alguém tocou em você e você triste ficou, fale pra alguém. Não tenha medo, não guarde segredo, conte pra alguém. Não tenha medo, não guarde segredo. Então você aprendeu, filho? Agora todas as mulheres. O seu corpo é um tesourinho tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder. O seu corpo é um tesourinho tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder. Todos juntos? Fale pra o papai, conte pra mamãe, fale com seu professor. Se alguém tocou em você e você triste ficou, fale pra alguém. Não tenha medo, não guarde segredo, conte pra alguém. Não tenha medo, não guarde segredo, conte pra alguém. Não guarde segredos sobre abuso sexual. Se alguém tentar tocar no seu corpo, diga não. Fale para o seu papai, conte para sua mamãe ou para algum adulto da sua confiança. Abuso sexual infantil é crime. Amém? Oremos então. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor nos dá de obtermos informações. Obrigado porque cada uma delas é preciosíssima para nossas vidas. Ajuda-nos a sermos prudentes, a colocarmos aquilo que aprendemos em prática, e de modo especial, meu Deus, seja com as crianças, com os idosos, com aqueles que não têm condições de se defender. Que o Senhor ilumine nossas mentes, que o Senhor também trabalhe com nossas culpas, nossos medos, remorsos, com todas as coisas que podem nos ofender violentamente, e com qualquer coisa, meu Deus, que esteja escondida em nós e que nos perturbe e tire a nossa paz. Que a Tua bênção poderosa recaia sobre nossas vidas, sobre cada um dos que aqui se encontram, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Uma boa semana para todos.
Assim, ó, tem um lanche especialíssimo lá em cima, viu? Você não pode perder, já sabe o caminho, né? Só pelo